Salve Maria Santíssima, meu nome é Neto Gadioli, sou pregador católico missionário. Seja bem-vindo ao meu canal e vamos, sem muitas delongas, para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou tentar brevemente abordar este tema que é a vocação. Tá? E para a gente começar a falar sobre vocação, vamos pegar as nossas Bíblias, a nossa Palavra de Deus e abrir no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, tá? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. O Senhor disse-lhe: até quando chorarás tu, Saul, tendo eu rejeitado da realeza de Israel? Enche o teu corno de óleo, vai, envio-te a Jessé de Belém, porque escolhi um rei entre os seus filhos. Samuel respondeu: como hei de ir? Se Saul souber, ele me matará. O Senhor disse: levarás contigo uma novilha e dirás que vais oferecer um sacrifício ao Senhor. Convidarás Jessé ao sacrifício e eu te mostrarei o que deverás fazer. Ungirás para mim aquele que eu mandar. Fez Samuel como o Senhor queria. Ao chegar a Belém, aos anciãos da cidade vieram-lhe ao encontro inquietos. É de paz a tua vinda? Perguntaram-lhe. Sim. Disse ele: venha oferecer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos para a cerimônia. Ele mesmo purificou Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. Logo que entraram, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente é esse o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não te deixes impressionar pelo seu belo aspecto, nem pela sua alta estatura, porque eu o rejeitei. O que o homem vê não é o que importa. O homem vê a face, mas o Senhor olha o coração. Jessé chamou Abinadab e fê-lo passar diante de Samuel. Não é tampouco este, pensou Samuel, que o Senhor escolheu. Jessé fez passar Osama. Não é ainda este que escolheu o Senhor, pensou Samuel. Jessé mandou vir assim os seus 7 filhos diante do profeta, que lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. E ajuntou: estão aqui todos os teus filhos? Resta ainda o mais novo, confessou Jessé, que está pastoreando as ovelhas. Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos poremos à mesa antes que ele esteja aqui. E Jessé mandou buscá-lo. Ele era louro, de belos olhos e de formosa aparência, e o Senhor disse: vamos, unge-o, é ele. Samuel tomou o corno de óleo e ungiu no meio de seus irmãos. E a partir daquele momento o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Samuel, porém, retomou o caminho de Ramá. Então, para falar de vocação, eu escolhi essa passagem, a passagem do chamamento, do chamado da vocação de Davi. Né? Foi quando o Senhor Deus chamou Davi. É um dos maiores reis, aquele que escreveu metade dos salmos. Foi Davi. Tá? Então, assim, para a gente estabelecer já a primeira quebra de paradigma desse vídeo é o seguinte: quando a gente fala de vocação, as pessoas querem saber: será que eu sou chamado ao matrimônio ou à vida religiosa? E a mulher pensa: será que é para eu ser freira ou que é para eu casar? O homem pensa: será que é para eu ser chefe de família, casar, ou é para eu virar padre? E aqui eu já quebro esse paradigma, tá? Porque a sua vocação é algo bem mais específico que isso, né? Ordem ou vida religiosa e matrimônio, casamento, são duas coisas muito gerais, muito genéricas. E o Senhor Deus te concedeu o dom da vida para algo que é muito mais específico, algo muito mais além do que isso, né? Você tem uma missão na Terra e a sua missão é única, ela é pessoal e ela é intransferível. Ela é única, só tem uma missão igual a essa, ela é pessoal, ela é sua e ela é intransferível. Não tem como outra pessoa realizá-la por você. Entende? Então, de cabeça, eu falo Jeremias capítulo 1, versículo 5.
Antes de te formares no ventre da sua mãe, eu te conhecia e havia te consagrado para ser meu profeta entre as nações. Tá? E voltando rapidamente à palavra de Deus, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de 3 a 6. Da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 6. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como os filhos seus, por Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por ele no bem-amado. Então, a sua primeira vocação é que está escrito lá desde as ordens do Levítico, sede santos como o Senhor Deus é santo. Essa é a primeira vocação. E aqui, como eu fiz a primeira quebra de paradigma, né, de que sua missão é algo bem mais específico, né, do que ou só casar ou só ser religioso, eu quero fazer a segunda quebra de paradigma. Quando a gente fala de vocação, muita gente fica, sabe, viajando na maionese, se perguntando, meu Senhor, como é que eu vou realizar a tua vontade na minha vida? Como é que eu vou conformar a minha vida com a sua vontade? E a pessoa fica perdida. Então vamos simplificar. Vamos simplificar tudo isso? Vamos lá. Aqui é um processo, uma linha de raciocínio, de pensamento chamada desconstrução. Então, quando a gente fala vocação e vontade de Deus, parece um bicho de 7 cabeças que vai te engolir. Então, vamos descomplicar tudo isso com toda a bênção espiritual que Jesus Cristo nos deu. Vamos lá. Primeiro, né? O maior dos maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Ser santo como o Senhor é santo. Amém? É isso. Segundo, depois do âmbito maior que é a sua relação com Deus e a sua santidade, o que vem depois disso? A sua família. Então a sua relação da sua família tem que ser santificada com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, tá? E que você viva a sua família doméstica. Essa é a segunda vontade de Deus para a sua vida. A primeira é amar a Ele sobre todas as coisas. A segunda é a vivência da sua igreja doméstica. Terceiro, aí você ou estuda, ou você trabalha, ou você faz os dois. Então, que a terceira vontade de Deus é que você seja um bom estudante, que você respeite a sua professora, que você respeite seus colegas de classe. E no trabalho, que você seja um bom trabalhador, que você não fique engabelando, não fique enrolando, né? Não fique fingindo que está trabalhando. Respeite seus colegas de trabalho, né? E testemunhe. Seja testemunha de Cristo, testemunha do amor de Deus na sua escola, no seu trabalho. Foi a terceira. Quarto, cara, você é um cidadão. Você é um cidadão brasileiro, você é um cidadão do mundo. Então você tem deveres para com a sociedade. E aí também reside, né, a vontade de Deus. Tem que votar, não pode jogar sujeira na rua, tem que obedecer às leis de trânsito. Não tem como, gente, aqui é um chamado para você pensar a vocação, parar de viver como se tudo fosse só dentro da igreja. Não é só dentro da igreja. Então, você enxergar que você é parte, que você não está sozinho no mundo. Você faz parte de uma sociedade. Certo? Que você tem deveres, tá? Então eu falei da sociedade, né? Falei da sua relação com Deus, falei da sua casa, falei do seu estudo, do seu trabalho.
E falei da sociedade, sabe por quê? Porque muitas pessoas querem achar que tem uma vocação de ser pregador, de ser intercessor, de cantar, de ministrar dança, mas não querem viver essas coisas. Aquele que me ama guardará meus mandamentos. E o meu Pai o amará, e viremos eu e meu Pai e faremos nele morada. Então você tem que ver se você está agradando a Deus em todas essas coisas. Na sua família, na sua casa, na sua igreja doméstica, na sua escola, no seu lugar de estudo, no seu trabalho, no seu emprego, no seu lugar de trabalho, na sociedade que você está inserida. Entendeu? Né? E Romanos, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, está escrito assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Presta atenção aqui o que a palavra de Deus quer dizer, porque a gente não entende, porque a gente não presta atenção. São Paulo escreve: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do Espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Então, aqui a sua vocação está discernida em termos básicos. Renovai-vos pela sua transformação. Então, a gente sempre acha que a vocação está em algo que é exterior a nós, que a gente tem que ir mudar o mundo. Mas São Paulo está dizendo algo que é diferente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu espírito. Então, você só vai mudar o mundo, você só vai realizar a sua vocação quando você se mudar. E olha, tem muita gente que pode achar ruim, mas eu vou falar uma frase que é clássica, tá? Se você quer mudar o mundo, se você quer transformar o mundo, se você quer mudar o mundo, começa primeiro arrumando a sua cama, arrumando a sua relação familiar com o seu pai, com a sua mãe. Talvez hoje você precisa dizer para o seu pai que ama ele. Talvez hoje você não entenda que seu pai não diga muito que te ama, que não seja um homem muito carinhoso, mas você tem que pensar agora que ele já perdeu anos, anos e anos, e horas e horas e horas e meses de trabalho que ele suou, que ele ouviu e engoliu sapo no trabalho porque ele tinha que botar comida no seu prato, porque ele tinha que botar roupa para você vestir, porque ele tinha que pagar o aluguel da sua casa, né? E para terminar esse vídeo sobre vocação, porque eu não sou um oráculo de Deus para responder qual que é a sua vocação, eu queria, com licença, usar aqui a sabedoria de Santa Teresinha do Menino Jesus. Tá? Eu deixei salvo aqui no meu celular, né? Que no manuscrito B de Santa Teresinha ela escreveu o seguinte: então, no excesso de minha alegria delirante, exclamei: ó Jesus, meu amor, minha vocação. Enfim, eu a encontrei. Minha vocação é o amor. Sim, encontrei meu lugar na igreja. E esse lugar, ó meu Deus, foste tu quem me deu. No coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor. Assim serei tudo. Assim meu sonho será realizado. Então, olha que maravilha, eu desvendei um grande mistério para você. Em vez então de você ficar se perguntando qual é a minha vocação, será que é para eu casar? Será que é para eu ser religioso? Será que é para eu cantar? Será que é para eu dançar? Ame. Ame. Ame a Deus. Procure agradar a Deus, observando os mandamentos. Procure amar a si mesmo.
a cuidar bem de você, não se entregando ao pecado, não se entregando a prazeres efêmeros. E procure amar aqueles que estão à sua volta. Dá um beijo no seu pai, dá um beijo na sua mãe, diz que ama eles, dá um cheiro gostoso neles, um cheiro no cangote. Dá um braço apertado, sente o coração deles pulsando. Realize sua vocação, que é amar. Amém? Fiquem todos com Deus, né? Salve Maria, que é puríssima. E viva Cristo Rei. Beijo.